E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, imenso prazer. Vamos esperar aqui o doutor Alexandre Justiniano entrar para a gente poder iniciar o nosso bate-papo aí nessa tarde muito produtiva, que será, não tenho dúvidas, será bem bacana. Boa noite. Boa noite, ó. Boa tarde. Tô meio atemporal. Quem entrou ali? Não. Deixa eu perguntar aqui pro professor Justiniano se ele já está aqui. Vamos lá. Te esperando. Deixa eu botar aqui. Te esperando. Vamos ver. Que saudade de ouvir sua voz. Fala, minha amiga Indira. Maravilha, grande amiga, professora Indira. Esse ali. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aí, agora sim. Nosso convidado. Maravilha. Vamos lá, nosso amigo aí, querido. Entrando, deixa ele estar se conectando. Maravilha. Estamos aí, E boa aí, tarde meu a amigo? todos. Tudo bem? Tudo bom? Boa Tudo tarde. jóia. Bacana. A gente está vendo aí, ó, professora Indira Guzmão tá aí nessa tarde com a gente. Ezequiel, Isso, já Ezequiel, vem. bacana. A Priscila tá Priscila aí. Bianco. É. A gente está em casa, está cercado de amigos aí. Bacana, bacana demais. É, Muito bom, muito e bom. assim, seguindo, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Seguindo aí a ideia do projeto das nossas lives, que é justamente montar aí fornecer, né, uma informação, um conhecimento a mais, um bate-papo através de um bate-papo leve sobre assuntos que recorrem aí o nosso dia a dia. E aí, nessa tarde de hoje, a gente está aí com o nosso convidado, queridíssimo professor Alexandre Justiniano, que é mestre em clínica médica pela UFRJ, professor universitário e um grande militante, pessoal, da fisioterapia intensiva. Professor Alexandre Justiniano é membro da Câmara Técnica em Fisioterapia Intensiva e ele hoje vai estar aqui trazendo para a gente, nesse bate-papo, informações bem bacanas sobre interpretação de exames laboratoriais em tempo de pandemia de combate ao Covid-19, importante para a fisioterapia intensiva. Então, a temática é interpretação de exames complementares e aí, exames laboratoriais no combate ao Covid-19. Vai engrandecer, não tenho dúvida disso, os nossos colegas aí que estão no front. Lembrando que o doutor Alexandre Justiniano está no front de atendimento nos hospitais de campanha aqui do Rio de Janeiro, em específico aqui no município do Rio de Janeiro, e atuante em outras terapias intensivas aí. E aí eu queria, doutor Alexandre Justiniano, que você falasse para a gente um pouquinho sobre a sua, inicialmente, né, para a gente iniciar, sobre a sua experiência, tá? No hospital de campanha aqui no Rio de Janeiro. Como é que tem sido aí esse dia a dia do fisioterapeuta, o seu dia a dia? Bom, então, mais uma vez, boa tarde a todos. Meu amigo Alisson, mais uma vez agradecer pelo convite de estar podendo fazer essa live. Bom, então atualmente, né, como você já antecipou, eu estou trabalhando em dois hospitais de fronte direto, né? Então, um hospital de campanha e também atualmente sou rotina da fisioterapia dos CTIs do Ronaldo Gazola, onde só lá nós temos em torno de 86 leitos de terapia intensiva
E hoje, basicamente, todos os 86 leitos são voltados para pacientes ou com Covid positivo ou suspeita de Covid, Aham. tá? Então tem sido uma luta muito árdua, né? Uma doença nova. Eu tenho 20 anos de terapia intensiva, todos, né? Tô os 20 anos de formados dedicados à terapia intensiva e um comportamento bem diferenciado, né? E isso que vem chamando bastante atenção em relação a essa doença. Ela Aham. tem um comportamento bem diferenciado e a gente está aos poucos se aproximando cada vez mais do comportamento fisiopatológico dessa doença e efetivamente os exames complementares, né, assim como a tomografia computadorizada se mostrou, né, extremamente eficaz, né, e de uma certa forma muito interessante no diagnóstico dos pacientes com Covid, mesmo sem o exame, acabou sendo um instrumento que acabou, né, ajudando muito. Os exames laboratoriais vêm também, né, auxiliando cada vez mais em relação ao acompanhamento desses pacientes, né? Alterações laboratoriais que nós não víamos, né, em alguns pacientes frequentemente, nós estamos vendo agora. Uhum. Então, só para ilustrar que, de um modo geral, os pacientes com Covid, que evoluem de forma grave, né, com insuficiência respiratória, eles têm um comportamento pulmonar muito parecido da SARA, né, ou síndrome de desconforto respiratório agudo. Porém, nós temos alterações laboratoriais que não comumente nós vemos na SARA. Então, existe aí um comportamento bem específico que a gente já consegue identificar no paciente COVID. Bacana, bacana. Bacana. Então você está trazendo para a gente a importância, né, do exame complementar, que ele já consegue trazer esse diferencial, né, esse diagnóstico diferencial, que é muito importante. E lembrando que o fisioterapeuta ele é responsável também pelo diagnóstico, né? O fisioterapeuta, apesar de todo o seu conhecimento técnico, ele não é simplesmente só um tecnicista, né? Um profissional técnico. Exatamente. São profissionais de nível superior, capazes de avaliar, né, de diagnosticar e organizar o planejamento terapêutico aí para a doença. E aí, nesse sentido, Exatamente isso. E cada vez mais o nosso objetivo é estimular isso, né? É a capacidade efetivamente de conhecimento do profissional para que ele possa examinar, fazer o diagnóstico, o fisiodiagnóstico e aí efetivamente poder traçar o seu melhor plano de tratamento, baseado no seu critério avaliativo e também, né, na capacidade técnica de avaliar exames complementares. E aí quando eu falo exames complementares como um todo, exames de imagem, exames laboratoriais, né, isso é muito importante. aham, bacana. E o fisioterapeuta, assim, no seu dia a dia, ele está tendo acesso a esses exames, a essas acesso à leitura desses exames para que ele possa, de forma mais assertiva, adotar a sua terapêutica ali no front ali, em tempos de Covid, de pandemia, que a gente sabe que é um volume muito grande de pacientes. A gente ainda está lutando aqui pelo CREFITO 2, junto com os nossos profissionais em todo o estado, por mais fisioterapeutas, mais contratações de profissionais. A gente sabe que tem a RDC número 7 da Anvisa, que é um fisioterapeuta para cada 10 leitos, e que o conselho ele vem aí orientando que essa recomendação seja de um fisioterapeuta para cada 6 leitos, porque aí com isso a gente consegue dar uma atenção um pouquinho melhor para os pacientes, né? Como é que tem sido isso? Vocês têm acesso? Você lá está conseguindo? Assim, infelizmente ainda não tem uma cultura efetiva dos fisioterapeutas de acessar exames laboratoriais, né? Uhum. Nós intensivistas temos muita ligação com a gasometria arterial, né? Uhum. Então o que a gente vê efetivamente são fisioterapeutas se preocupando com a ventilação mecânica dos pacientes, mas muito vinculado ainda à gasometria arterial. Porém, a gente tem acesso, então, nos 2 hospitais, né, que eu estou atuando de Covid, nós temos acesso ao prontuário eletrônico, Bacana. mas eu vejo muitas das vezes o fisioterapeuta preocupado com a gasometria. E aí deixa de avaliar outros exames e às vezes, né, e aí quando a gente participa, né, e como eu estou no hospital frequentemente devido quando eu faço rotina, Uhum. até paciente, aquela terapêutica não é a melhor naquele momento, porque naquele momento aquele exame me mostrou
que o paciente está numa fase muito aguda ainda. Então, muitas das vezes, quando eu consigo observar o exame, eu consigo avaliar, né, de uma certa forma subjetiva em que fase evolutiva da doença meu paciente está e se é o melhor momento, né, para eu progredir alguma terapêutica ou não. Então, infelizmente, apesar de ter acesso, ainda falta uma cultura da gente que efetivamente ter né, o hábito de verificar vários exames e não somente a gasometria arterial. Bacana, bacana essa observação. E aí, trazendo então, doutor Alexandre Justiniano, essa questão dos exames laboratoriais, elenca para a gente aí os principais que você considera e já faz uma ligação no que ele é importante. Olha, esse exame aqui, esse resultado aqui, ele é tão importante para esse raciocínio clínico aqui do fisioterapeuta aqui, para que ele possa organizar o seu esquema de tratamento, a ventilação, enfim, fica à vontade, você é fera, tem livros publicados, né, sobre esse assunto, então aí é contigo, meu amigo. Bom, vamos lá. Então, como é muito bom, vamos começar pelo começo, né? Eu acho que, primeiramente, para que a gente desfaça um pouco aí algumas dúvidas, vamos falar do diagnóstico, né? Ainda existe uma confusão muito grande em relação ao diagnóstico, qual o melhor exame, né? Atualmente nós temos 3 técnicas básicas para o diagnóstico da Covid. Então vamos começar pelo exame diagnóstico, tá? Então o que nós temos efetivamente, como nós chamamos de padrão ouro, o melhor exame, tá? É efetivamente o exame da PCR, tá? Que é a reação de cadeia de polimerase. Ok? Que é aquele exame que é feito através do SWAB, que é aquele grande cotonete, o SWAB, que é introduzido na região orofaríngea para coletar material da região orofaríngea. Qual a grande vantagem desse exame? Né? Ele consegue identificar o RNA do vírus. Então, uma vez que esse SWAB venha contaminado com o vírus, o laboratório consegue identificar o RNA e identificar a presença da doença. Tá? Então, esse é o exame padrão ouro, efetivamente, para o diagnóstico. E aí, quando nós falamos em exames, tá? Principalmente exames laboratoriais, é importante entender o que nós temos de sensibilidade e especificidade. Tá? Especificidade é aquele exame que tem uma grande característica diagnóstica para aquela doença. Tá? E sensibilidade é a capacidade que ele tem de dar o diagnóstico. Ele pode ser mais sensível ou menos sensível. Tá? Então, o exame de PCR, que é essa reação de cadeia de polimerase, ele chega a uma sensibilidade em torno de 98% a 97%. Então, é uma grande, né, sensibilidade e ele tem uma especificidade de 100%, porque ele identifica o RNA do vírus. Então, o exame que é 100% específico, ele serve efetivamente para diagnosticar esta doença, que é a Covid-19, e ele tem uma grande sensibilidade. Agora, importante, o momento ideal para a coleta desse exame é em torno aí do 2º, 3º dia, 2 sintomas, até o 10º dia. Tá? Então, seria aí o ideal para que nós conseguíssemos dar esse diagnóstico. Ok? Então, o melhor exame é o PCR. Ok? Bom, e aí nós temos um outro exame, tá? Que é o exame de sangue, né? Que é a sorologia. Sorologia IgG e IgM. Qual a diferença? A sorologia já é um exame de sangue. E ela não vai mais, como é o PCR, avaliar o RNA do vírus. Ela vai avaliar a presença de anticorpos específicos do vírus. Então, uma vez o organismo contaminado, ele vai gerar anticorpos específicos, ok? Para, né, combater aquele vírus. E o que o exame vai fazer é a identificação desse anticorpo. Ele não é capaz de identificar o vírus, e sim o anticorpo. E isso leva algum tempo, tá? E também é importante entender que quando nós falamos em anticorpos, nós temos anticorpos IgG e IgM. E aí, algumas pessoas ainda têm muita dúvida. Qual a diferença? Quando o indivíduo, né, o paciente ou mesmo o profissional, ele tem o IgM positivo, significa que ele tem a doença.
Ele está contaminado com a doença, provavelmente dita. Quando ele tem o IgG positivo, significa que ele tem um anticorpo específico para aquela doença. Então, no momento que eu me contamino, né, para que vocês entendam, eu vou ter IgG negativo e IgM positivo, porque eu tenho a doença, mas eu não tenho anticorpos específicos. No decorrer da doença, o IgG também vai positivar. Então, eu passo a ter IgM positivo e também IgG positivo. Isso me mostra que eu já estou numa fase mais evolutiva da doença, porque eu já gerei anticorpo específico. Então, eu tenho IgG e IgM positivo. E numa fase tardia, o meu IgM vai negativar, eu não tenho mais IgM positivo, mas eu continuo tendo o quê? IgG positivo. Porque aí significa que eu tenho anticorpo para aquele, né? Que eu já gerei anticorpos específicos para aquele vírus. Que é mais ou menos o que as vacinas fazem. Nós não temos a vacina ainda, mas quando nós viermos a ter a vacina para, né, a Covid, o que vai acontecer? Eu vou ser vacinado e tempos depois, se eu fizer pesquisa de anticorpos IgG, vai vir positivo. Eu não tive a doença, mas eu gerei anticorpos específicos, ok? E para terminar no exame diagnóstico, tá? Nós temos o que são chamados testes rápidos, ok? Os testes rápidos que nós temos por aí. E os testes rápidos, eles também trabalham com pesquisa de anticorpos. Porém, ele trabalha com um sistema diferente, né? Que nós chamamos de imunocromatografia. Fazendo uma analogia, eu costumo brincar que eu sou homem das analogias, ele é muito parecido com o teste rápido de gravidez, né? Nós temos vários testes rápidos. Teste rápido de HIV, teste rápido da gravidez. E nós temos o teste rápido, né, da sorologia para o Covid. Só que o teste rápido, ele tem uma sensibilidade muito inferior. Então, ele tem uma especificidade, ele realmente é bom para o diagnóstico da Covid, mas ele tem uma baixa sensibilidade. E aí, para vocês terem uma ideia, um teste recente da Fiocruz mostrou que alguns testes têm uma sensibilidade de 12%, o que é muito baixo. Ou seja, a cada 10 pacientes testados, menos de 2 vão dar positivo. Gera um grande falso negativo, né? Por quê? Porque justamente ele é um teste que leva mais tempo para ter o resultado, porque ele trabalha com uma reação e é uma metodologia diferenciada que é a imunocromatografia. Então, também fazendo uma analogia, é como se uma pessoa, o indivíduo, se contaminasse por HIV e fosse fazer o exame no dia seguinte. Não vai dar positivo, né? Existe o prazo, e aí isso já é um termo que as pessoas conhecem muito, existe o prazo de janela imunológica, que é o tempo que o organismo vai levar para gerar esse anticorpo. Tá? Então, a mesma coisa, né? O teste de gravidez. Quantas pessoas já não ouviram falar que fez um exame de gravidez, deu negativo e a pessoa estava grávida? Por quê? Porque, na verdade, é necessário um tempo para que o organismo produza aquele hormônio da gravidez para que consiga ser identificado no exame rápido. A mesma coisa acontece na Covid. Eu preciso de um tempo, tá? Para que essa sensibilidade aumente. Tá? Então, quando é muito precoce, efetivamente a tendência é esse exame dar negativo. Então, infelizmente, o que nós temos hoje é que esses exames rápidos eles seriam muito mais eficazes já para o final da doença. Aquela pessoa que positivou, né, evoluiu com a doença de forma branda ou não, e aí depois de 14 dias, como é que tá? Vamos observar? Vamos fazer um exame, né, para ver se essa pessoa já negativou? Então, esse exame teria uma sensibilidade maior. E foi o que o teste, o exame da Fiocruz mostrou. Que a sensibilidade vai aumentando conforme o teste vai sendo feito mais tardiamente. Então, o teste rápido precoce, ele é muito menos sensível, tá? Então o ideal é que o teste precoce iria ser feito mais tardiamente. Então, pensando aqui numa política pública adotada pelo nosso ministério, de liberar para que as farmácias possam vender e comercializar os testes rápidos, que você está trazendo muito bem esse esclarecimento aqui, caberia uma comunicação para a sociedade justamente mostrando, né? Olha, no primeiro dia de sintoma não adianta correr na farmácia para fazer esse teste, né?
aguarda, trata os sintomas, e lá pro, sei lá qual dia, lá mais pro final, aí sim você vai fazer, adquirir esse teste, até porque são testes caros, né? Que para grande massa, hoje gira em torno de 250 a 300 reais cada teste. Que para grande massa está muito fora, a não ser que a gente ainda tivesse as farmácias populares fornecendo esses testes rápidos para a nossa população, que não é o cenário não é a realidade. atual. Então você e vou ser bem sincero, isso me preocupa muito. Porque, um exemplo, uma pessoa começa com os sintomas brandos, e aí no segundo dia ela vai numa farmácia fazer o teste. Esse teste dá negativo. Ela não tem esse nível de conhecimento do comportamento evolutivo da doença. Qual é a concepção que ela tem? Bom, eu fiz o teste negativo, eu não tenho. Só que ela pode ter o vírus. E aí ela pode contaminar outras pessoas. Ela passa a não ter o comportamento de uma pessoa que tem o vírus ou tem pelo menos o medo. Então vamos supor, vamos comparar aqui dois casos. Uma pessoa começa a apresentar os sinais e ela não faz o teste. Ela vai ficar em isolamento 14 dias, que é o que é recomendado de modo geral. Né? Então, ela vai isolar. Agora, essa pessoa vai lá, tem os sintomas nos primeiros 2, 3 dias, faz o teste e dá negativo. Eu não tenho, já testei. Ela pode ter um comportamento, né, de que eu não tenho vírus, não preciso ficar em isolamento. Ela vai ter contato com outras pessoas, ela pode vir contaminar essas pessoas. Então, realmente, testar é muito importante. Mas o grande ideal é que a gente pudesse, e aí é óbvio que a gente sabe que às vezes isso é utópico, é levar o teste de PCR para a maior quantidade de pessoas. Então, chegar, a pessoa ser coletada o suave nasal da região orofaríngea e aí submeter, né, o que muitos países fizeram. O indivíduo passava de carro, né, no sistema drive-thru e aí coletava o suave, fazia um cadastro rápido, ele nem saía do carro, ele ia embora e dias depois ele recebia pelo SMS se o exame deu positivo e negativo. Tá? O método de testagem, de teste rápido, testagem em massa, pode ser efetivamente, né, um tiro no pé nesse aspecto, porque a pessoa acha que não tem. E aí, mais uma vez, como eu sou homem das analogias, é muito parecido com aquela pessoa que usa luva. Vai no supermercado de luva, mas ela usa luva, ela toca em tudo e coloca a mão no rosto. Ou seja, a luva não serve de nada. Então a luva dá uma falsa sensação de segurança. Porque se ela tiver sem luva, talvez ela lave mais as mãos. Se ela está sem luva, ela passa, né, mais álcool gel na mão. Agora de luva eu estou protegido. Só que no momento que ela está de luva, ela toca, ela atende celular, ela não tem essa proteção. Então dá uma falsa sensação de proteção. É o que pode acontecer com o teste rápido. Pode dar uma falsa sensação de proteção, porque a pessoa, na verdade, fez o teste muito precocemente. Né? Então, fazendo analogia da gestação. Então, se esse exame é feito muito precocemente, vai dar negativo. Isso não quer dizer que essa mulher não esteja grávida. Na verdade, ela fez o exame muito precocemente. A mesma coisa do Covid. Na verdade, eu preciso de um tempo para que eu gere anticorpo e isso possa ser identificado. Tá? Então, isso realmente pode ser... Eu acho que deveria ser melhor esclarecido para a população. Bacana. E é legal, assim, o fisioterapeuta ter esse conhecimento, porque nós somos profissionais de saúde e nós somos educadores em saúde, né? A gente orienta os nossos pacientes e até familiares no que diz respeito a esse assunto. Então, assim, dentro dessa sopa de letrinhas, só para a gente amarrar e finalizar, a sopa de letrinhas aí do IgG, do IgM, que alguns colegas entraram depois e aí começaram a perguntar, fazer perguntas aí que a gente já até havia comentado sobre, né? Então, só fala aí pra gente aí. Você já até falou, é só para repetir pra gente finalizar aí. O IgG, o IgM, para que serve um, para que serve o outro, qual é o tempo ideal que você mencionou de um e de outro, para ver se esclarece aí as perguntinhas que subiram. Bom, então vamos lá. Tanto a sorologia, né, para a gente terminar aí efetivamente, para a gente falar um pouquinho do exame para quem está na fronte, para quem está ali na linha de frente, vamos falar um pouquinho do exame. A gente falou basicamente do diagnóstico, então acaba servindo tanto para a população, né, para os nossos pacientes, para a população em geral, ou seja, o objetivo aqui é esclarecer para todos e também para os colegas fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, ou seja, quem estiver na nossa live. Então vamos lá. O IgM,
ele pesquisa a doença, Perfeito. a presença da doença ativa. E o IgG, anticorpos gerado por essa doença. Perfeito. Então, quando eu estou contaminado, quando eu estou com a doença ativa, eu tenho IgM positivo. E quando eu tenho anticorpo, eu tenho IgG positivo. Então, se eu tenho a doença, na fase inicial, meu IgM vai dar positivo e IgG negativo. Por quê? Porque eu não gerei anticorpo específico. Aham. Depois, eu passo a ter IgG e IgM positivo, porque eu tenho a doença, mas já estou produzindo anticorpos. E mais tardiamente, né, eu já estou curado, eu não tenho mais a doença, meu IgM negativou, mas meu IgG continua positivo. Então, se eu dosei o exame IgM negativo e IgG positivo, significa que eu já tive a doença. Eu só tenho anticorpos. Tá? Perfeito. E isso também é feito no teste rápido. O teste rápido ele faz IgG e IgM. Porém, é importante. Isso de uma forma mais tardia. Se você for fazer o teste rápido, IgG e IgM, pelo segundo, terceiro dia de sintoma, existe uma grande chance de falso negativo. Perfeito. E aí a sugestão é fazer depois aí do 10º dia, né? Meados aí. 10º dia, exatamente. E aí a sensibilidade vai aumentando progressivamente quanto maior o tempo. A partir do 10º dia, ele consegue ter uma sensibilidade aí em torno de 80%. Ou seja, eu saio de 12 para 80. É uma diferença muito grande a nível de sensibilidade. A chance de falso negativo lá pelo 10º dia é muito maior. Perdão, de existir um falso negativo é muito menor. Ou seja, dele captar, né, dele identificar a doença é muito maior. Tá, bacana. Subiu aí uma perguntinha aí. A gente vai começar, mas eu vou guardar aqui ela, tá? Sim, sim. Pra gente dar continuidade aí. Aí no final, pessoal, a gente dá um tempinho para subir mais algumas perguntas, tá? Só pra gente não quebrar aí a linha de raciocínio do professor Alexandre Justiniano. Então, meu amigo, vai lá. Prossiga aí nos exames laboratoriais. Então vamos lá. Então agora eu tô lá, no front, trabalhando, seja na terapia intensiva, seja na clínica médica, eu tô com meu paciente com Covid-19, né? É uma doença nova, é uma doença que nós estamos conhecendo, né? Tem menos de um ano, né? Efetivamente. Então, só que muito já se descobriu por ela em alguns comportamentos. Então vamos lá. Primeira coisa, o hemograma completo, né? Então o famoso hemograma completo, que é o exame que tem a função de avaliar a fisiologia e o comportamento das células sanguíneas. Então, de uma forma ampla, o hemograma tem a função de avaliar a fisiologia e o comportamento das células, hemácias, leucócitos e plaquetas, tá? De um modo geral, tá? A COVID ela não impacta diretamente nos glóbulos vermelhos, de uma forma direta, tá? E imediatamente. Agora, óbvio que eu posso ter um paciente anêmico, não por causa da COVID. Não por causa da Covid. E aí, obviamente, eu vou ter alteração na série vermelha. Mas falando de Covid, o que a Covid tende a impactar? Tanto nos glóbulos brancos, nos leucócitos, quanto nas plaquetas, né? Então, eu tenho um impacto direto, efetivamente. Subiu uma perguntinha da tomografia, agora até vi aqui, ó, a tomografia por esse exame complementar. Embora a gente fale de exames laboratoriais, a gente pode comentar no finalzinho, Alisson, me lembra da gente falar da tomografia. Eu aqui tá? Que o Wellington perguntou. Tá? Isso, a gente pode citar. Porque a tomografia virou um exame quase que padrão ouro. Né? Eu vou explicar o porquê, mas a gente pode falar um pouquinho. Então, vamos lá. Então, na verdade, o hemograma ele vai ter uma alteração diretamente aonde? No hemograma, na série branca e nas plaquetas. E qual o comportamento laboratorial da COVID? O paciente tende a evoluir com uma leucopenia, ou seja, uma diminuição dos glóbulos brancos, tá? Onde o normal para o adulto varia aí de 5 a 10 mil, tá? Crianças pode variar em torno de 6 a 14 mil, mas adultos de 5 a 10 mil. Então nós vamos ter menos de 5 mil, 3.000, 2.800 por milímetro cúbico de sangue. Então ele tem uma leucopenia e uma linfopenia, tá? Uma linfopenia, ou seja, uma diminuição dos linfócitos. Os linfócitos são tipos de leucócitos que atuam diretamente na memória imunológica, né? Então, quando a gente fala em leucócito, eu tenho, por exemplo, os segmentados têm um grande poder de fagocitose. Então, quando eu tenho uma infecção bacteriana, eles tendem a aumentar.
Mas quando eu tenho, né, uma reação viral, eu tenho uma função exacerbada dos linfócitos. Então a tendência é que esse linfócito tivesse um aumento. Só que no caso da Covid tem uma diminuição. Então eu tenho uma linfopenia. Para vocês terem uma ideia, o normal dos linfócitos, né, para a gente relembrar, na contagem específica é de 21 a 35%, nós temos paciente com 8%. Recentemente eu, né, tive um paciente com 1%. Ele saiu de 21 para 1%. É um impacto muito grande. E aí, aonde foi que eu falei, Alisson, né? Às vezes, quando a gente não tem uma noção de comportamento laboratorial, eu posso propor inadequadamente uma terapêutica. Por exemplo, eu como fisioterapeuta, me deparei com um paciente, ele pode às vezes estar até clinicamente estável, ele pode até mesmo estar com um comportamento ventilatório bom, mas muitas das vezes eu posso estar propondo um desmame ventilatório para um paciente que tem 2% de linfócito. O fato de ele estar com uma linfopenia muito exacerbada, né, vai me mostrar o quê? Que ele está numa fase muito aguda ainda. Né? Então é importante entender que a linfopenia não vai impactar no meu desmame, diretamente. Mas indiretamente, o que essa linfopenia está me dizendo é que meu paciente está numa fase muito aguda da doença. Então eu posso estar propondo um desmame em um paciente ainda muito precoce. E isso aumenta efetivamente o risco de insucesso do desmame. Então, o conhecimento laboratorial ele vem justamente para reforçar todas as arestas que nós podemos ter nas nossas propostas terapêuticas. Então, ao me deparar com um paciente com uma grande, né, uma grave linfopenia e leucopenia, isso pode estar me mostrando que o paciente está numa fase muito aguda. E aí, conforme ele vai melhorando o seu processo inflamatório pulmonar, a tendência é que esses leucócitos e esses linfócitos tendam a aumentar. Isso não quer dizer que eu preciso esperar que ele esteja, né, com valor totalmente normal. Mas é entender que quando está muito baixo, isso compromete, talvez, a minha conduta, no sentido que está me mostrando que o paciente está em fase muito aguda. Tá? E ainda no hemograma, né, as plaquetas também tendem a evoluir com o que a gente chama de plaquetopenia, ou trombocitopenia, tanto faz, que é a diminuição das plaquetas, mostrando aí que meu paciente tem alguma alteração na sua coagulação, tá? Que tanto é que nós temos colegas médicos propondo na terapêutica, né, a anticoagulação, né? Então já existem trabalhos publicados internacionalmente mostrando que existe o fator, né, trombótico nesse paciente, alterações vasculares pulmonares. Né? Então nós temos o processo inflamatório, mas temos o processo trombótico pulmonar. Por isso, em alguns casos, ainda não é absoluto, mas tivemos alguns pacientes, alguns estudos mostrando o benefício também do uso de anticoagulação. Tá? A Fernanda falou, vamos falar já do dímero D, tá? É o próximo. Tá? Então, efetivamente, caracteristicamente, essas são alterações que nós vamos encontrar no hemograma. Tá? Então, a leucopenia, a linfopenia, a plaquetopenia, ok? Lembrando, a série vermelha não altera diretamente. Agora, eu posso ter um paciente, por exemplo, nós temos muito, paciente renal. Então, ele já é um paciente anêmico. Ele já é um paciente que vem pra gente com anemia. Mas não é a Covid, de forma diretamente, que causa essa anemia. Isso é importante entender, ok? Bom, e aí o outro exame, que aí coincidentemente foi perguntado aqui, subiu uma perguntinha, é o dedímero, né? É o dedímero ou o dímero D, que tem a capacidade de identificar a presença de trombo dentro da corrente sanguínea, né? Então, para vocês terem uma ideia, o dímero D é um exame muito interessante que é usado para o diagnóstico da tromboembolia pulmonar, tá? Então, é um exame muito interessante ser usado no diagnóstico da tromboembolia. E vários estudos mostram que o paciente com Covid-19 evolui com aumento do dímero D. Isso, efetivamente, né, é quase que 85, 95% dos pacientes evoluem com aumento do dímero. Então, também tem um grande impacto. Então, quando meu paciente evolui com aumento do dímero D, né, isso vai mostrar que ele tem um grande processo inflamatório pulmonar, me mostrando também que ele tem alguma alteração da coagulação
a nível intravascular. Então, é um exame que é acompanhado, né? Então, esse paciente vem com todos os sintomas para a gente lá no hospital, e aí ele vem com leucopenia, vem com linfopenia, disminuir aumentado. Isso já me mostra que efetivamente é um paciente que tem um comportamento laboratorial compatível com Covid. Né? Embora não sejam exames padrão ouro para o diagnóstico, mas ele tem um comportamento laboratorial para a Covid. Tá? Então o dímero D também é bem interessante, porque ele vai vir extremamente aumentado, muito aumentado. Tá? Então isso é uma característica. Outro exame que nós vamos observar, a gente tem que tomar cuidado para não confundir, é o exame de PCR. Mas aí não é PCR do exame para o diagnóstico do vírus. Né? É PCR que nós chamamos de proteína C reativa. Chamado proteína C reativa é a proteína da fase aguda do processo inflamatório. Então, isso não só na Covid, em qualquer processo inflamatório e infeccioso em um indivíduo, quando a pessoa está no processo inflamatório, ele tem um grande aumento da PCR, da proteína C reativa. Então, ao passo que eu tenho um paciente na unidade de terapia intensiva ou na clínica médica, e normalmente esse paciente vai estar na terapia intensiva, com a proteína C reativa muito aumentada, significa que esse paciente está muito inflamado. Ele tem um processo inflamatório pulmonar efetivamente muito intenso. Então, propor algumas terapêuticas em algum paciente com um PCR muito elevado pode não ser o melhor momento, né? Porque isso me mostra que esse paciente também está, ok, muito inflamado. Continuando, nós temos um outro exame, né, que é o LDH, tá? Que é a desidrogenase lática. Então é importante entender, não confunda o LDH com HDL. HDL é colesterol, né? Então nós chamamos de LDH porque é do inglês. Então, na verdade, é uma desidrogenase lática, né? É uma enzima extremamente inespecífica, ela é inespecífica. Para você ter uma ideia, ela é praticamente encontrada na membrana citoplasmática de todas as células do nosso organismo, ou seja, qualquer lesão celular em qualquer lugar pode aumentar o LDH, mas em um paciente com Covid, com sintomas compatíveis com Covid, ele vem com o LDH aumentado, isso vem corroborar que esse paciente tem um grande processo de lesão celular naquela região. Tá? Então, o LDH também vem muito aumentado, ok? Uhum. Continuando ainda na pesquisa laboratorial. Duas coisas que a literatura relata, e aí eu vou passar para vocês a minha experiência de atuação, que os pacientes podem ter como complicação, e aí o que a gente observa hoje, que na verdade a COVID não é só uma doença pulmonar, na verdade a COVID ela tem uma alteração sistêmica, né? Efetivamente, então ela tem uma alteração pulmonar e sistêmica. Então, a literatura relata que os pacientes podem evoluir com complicações hepáticas e complicações renais, tá? Então, esse paciente pode complicar. Óbvio que se ele é renal prévio, ele já tem uma doença renal prévia, isso é pior, isso fica mais exacerbado. Para vocês terem uma ideia, um paciente renal crônico que faz hemodiálise ou tratamento conservador, ele exacerba e tem que fazer hemodiálise, tá? Ou é um paciente que não tem história nenhuma de insuficiência renal e evolui com insuficiência renal, tá? E isso a gente vê muito comumente, tá? Então, na minha atuação, nos dois hospitais que eu tenho ali no front, nós temos muitos pacientes, inclusive jovens, menos de 30 anos, evoluindo com insuficiência renal, tá? E aí, para isso, o acompanhamento evolutivo laboratorial é importante. Então, nós temos dois exames simples, barato, extremamente fácil, que é a ureia e creatinina, né? Então, a ureia e creatinina vai avaliar a função renal desse paciente. Então, mais uma vez, na minha conduta, eu propor, por exemplo, o desmame ventilatório de um paciente com ureia e creatinina aumentada, isso pode comprometer o meu desmame. E é importante entender, não é a ureia e creatina aumentada que vai comprometer o desmame. O que vai comprometer é a doença que causou o aumento da ureia e creatinina, que vai comprometer o meu desmame. Então, a ureia e creatina aumentada não vai impactar. O que vai impactar é a doença renal que teve, né, que elevou a ureia e creatinina. Pode falar. Então, Alexandre Justiniano, só para a gente amarrar aí, a gente tem 5 minutos para a gente
amarrar o nosso Terminar. fechamento, e aí a gente mais 5 minutos aí para pegar algumas perguntas aí. Eu acho que a maior preocupação dos colegas nossos aí, assim, quais são esses exames, acho que todos você apresentou aí, são importantes para as minhas estratégias ventilatórias, para eu poder auxiliar na decisão, para me auxiliar na decisão assertiva do desmame ou não, né? Para eu questionar, olha, não é o momento correto. Esses pontos que você trouxe aqui dos exames laboratoriais vão balizar essa decisão do fisioterapeuta? Sim, sem dúvida. Porque, na verdade, né, há anos atrás a gente falava muito em protocolo de desmame. Hoje a gente fala em TRE, que é o teste de respiração espontânea. Mas é importante entender que para submeter meu paciente ao TRE, que é o teste de respiração espontânea, eu preciso avaliar meu paciente, né? Então tem 3, né, perguntas que eu preciso responder para que efetivamente eu possa prosseguir em um TRE. Primeiro, eu tenho reversão parcial ou total da causa primária? Primeira coisa. Ou seja, o que levou meu paciente a precisar da ventilação mecânica está revertida ou controlada? É óbvio, Alisson, que no 3º, 4º dia, 5º dia, a doença não está curada, mas ela pode estar controlada. E eu vejo isso através de quê? De exames. Exames de imagem e exames laboratoriais. Então é através da melhora do hemograma, é através de uma ureia e creatinina efetivamente melhorada que eu vejo que o paciente está evoluindo melhor. Então, primeira pergunta, o que levou meu paciente, tá, a precisar da ventilação mecânica? Está controlado ou revertido? A resposta foi sim, eu prossigo. Ele tem que estar com estabilidade clínica e hemodinâmica, né? Então, quando eu falo estabilidade hemodinâmica, ele não pode estar muito taquicárdico, nem bradicárdico, nem muito hipertenso, nem muito hipotenso. Se ele está com droga vasoativa, em dose muito baixa. E aí vem a pergunta mais complexa. Estabilidade clínica. O que é estabilidade clínica? Passa por todo um comportamento fisiológico. A função renal desse paciente é boa? Ele tem que estar urinando bem e ureia e creatinina adequada. Ureia e creatinina, né, em níveis adequados. A função hepática desse paciente é boa? Ele tem que estar com as enzimas hepáticas normais. Né? Esse paciente tem eletrólitos normais, cálcio, cloro, magnésio, até porque eletrólitos atuam na contração muscular, isso compromete o desmame ventilatório, ele pode evoluir com fraqueza muscular, porque ele tem distúrbio eletrolítico. Então eu preciso identificar se esse paciente tem o seu comportamento hidroeletrolítico normal, para que isso não impacte efetivamente no desmame ventilatório. E aí, levando em consideração COVID, devido ao risco de aerosolização, nós não estamos fazendo manovacometria nesse paciente. Né? Não é possível desconectar do ventilador e colocar o manovacômetro para avaliar a força muscular. Então, se eu tenho um paciente com níveis de eletrólitos normais, a chance dele ter uma fraqueza muscular é muito menor. Só que eu não posso avaliar de forma direta. Né? A gente não consegue desconectar por um risco de aerosolização. Então eu tenho que avaliar. Então, quando eu falo em estabilidade clínica, Alisson, eu estou falando de todo esse complexo. Né? Então, exames laboratoriais, exames de imagem de forma adequada. Tá? Então, para que a gente amarre. Então, as enzimas hepáticas são interessantes, e aí foi o que eu falei. A literatura relata que o paciente pode ter comprometimento hepático. Isso não é uma grande intensidade, ele pode vir a ter, né? Mas o percentual de pacientes com comprometimento hepático é infinitamente menor do que comprometimento renal. Né? Nós temos muito mais pacientes com comprometimento renal, tá? Isso sem sombra de dúvidas. Tá? E para a gente terminar, existem exames que podem estar alterados, mas a gente não usa tanto na prática clínica, tá? Que é a interleucina 6, tá? Então a interleucina 6 também pode estar aumentado. A ferritina, ok? A ferritina também tende a estar aumentado. E o que nós chamamos de procalcitonina. A procalcitonina, diferente das outras, vai estar diminuída, tá? E aí, mais uma vez, para a gente chamar atenção, para eu poder dar a palavra ao Alisson, que a gente tem que já encerrar. O comportamento da COVID tende a fazer que meu paciente apresente a procalcitonina diminuída. Mas o meu paciente pode apresentar a procalcitonina o quê? Elevada.
E isso pode ser um indício que ele tem um quadro infeccioso bacteriano associado. E aí não é só mais Covid. Eu posso ter Covid com uma pneumonia bacteriana. Então, é essa atenção que a gente pode ter. E aí não é mais só um problema, eu tenho 2 problemas. Eu tenho toda a lesão pulmonar da Covid com uma pneumonia associada. Tá? Então, de modo geral, a procalcitonina diminui na Covid, mas se está aumentado, pode ser uma infecção bacteriana. Então, são esses exames, aí, lógico, alguns mais usuais no dia a dia, outros menos usuais, mas que acabam sendo todos importantes. Bacana. Professor Alexandre Justiniano, queria agradecer em nome do nosso presidente, Willem, tá? Presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, por você ter aceitado esse bate-papo aqui conosco. O pessoal falando aí que foi show maravilhoso, temos que fazer outras lives. A gente tem uma turma de colegas aí, professores, ex-alunos, alunos aí. Coisa boa passar rápido, né, pessoal? Então, assim, foi verdade, passando rápido. Foi bem suave, assim, muito boa, muito bom mesmo, tá? Falar aí pro pessoal que a live vai ficar salva, sim, tá? Fiquem tranquilos para que vocês acompanhem as nossas lives. Terça-feira que vem tem outra super bacana. Aliás, semana que vem, terça e quinta-feira, tem outras 2 super lives, assim, muito bacanas também. A gente vai estar trazendo outros assuntos também complementares que irão ajudar os nossos colegas que estão aí no front, tá? Ou outros colegas, não especificamente da fisioterapia intensiva, a gente está mesclando alguns assuntos, então tá bem bacana. Quem assistiu e gostou vai ficar salvo. Recomenda, marca lá o seu colega na live do Crefito 2 para que possa ajudá-lo aí de alguma forma, tá? Queria agradecer aí a audiência de todos vocês que tiveram aqui com a gente nesse bate-papo de tarde aqui. Bem tranquilo, bem agradável e de um nível elevadíssimo de conhecimento, doutor Alexandre Justiniano. O cara é fera mesmo. E aí, rapidinho aí para o Wellington, pode cair a qualquer momento nossa live e falar da TC. Aproveita aí e fala aí, professor. Sim, vamos lá, coisa rápida. Então, na verdade, aconteceu. Inicialmente não se imaginava isso, né? E aí, pela dificuldade efetivamente técnica de fazer o exame de PCR, né, que é o exame da orofaringe, que é o exame da cadeia de polimerase, e isso leva de 5 a 6 dias o diagnóstico, o que começou a ser observado? Que esse paciente tinha um comportamento tomográfico muito parecido com a SARA, né? Então, com a lesão em vidro fosco e condensação predominantemente periférica. E esse termo, gente, é assim o grande bizu, tá? Então, o que acaba acontecendo? O paciente chega pra gente com os sinais e sintomas da Covid. Ele vai de forma imediata para a tomografia. Ele tomografa e o exame tomográfico, né, mostra que ele tem lesão de vidro fosco com consolidação predominantemente periférico. Isso mostra efetivamente um comportamento pulmonar da Covid. E a tomografia é um diagnóstico imediato, né? Por isso, por exemplo, os governantes têm colocado novos tomógrafos, né? Então nós temos tomógrafos sendo instalados justamente com esse objetivo, né? Pela facilidade do diagnóstico. Então, se a gente for coletar o exame de orofaríngeo, né, e aí até esse exame ficar pronto, 5, 6 dias. Ao passo que, se eu coloco esse paciente na tomografia e tomografio ele de forma imediata, eu tenho um exame que tem um comportamento radiológico compatível com Covid e sintomas de Covid. Então, basicamente, eu tenho o diagnóstico de Covid. É óbvio que vai ser fundamental para documentar esse diagnóstico através da PCR ou da sorologia. Mas a vantagem da TC é que ela dá um diagnóstico mais precoce. Inclusive, nós estamos tentando implementar, e às vezes isso é difícil, é que todos os pacientes que cheguem de ambulância, visto que a maior parte dos hospitais não estão, né? Por exemplo, os hospitais que eu estou atuando não tem emergência, então o Ronaldo Gazola, o hospital de campanha, mas ele tem tomografia. Então o que a gente pode tentar fazer? Que esse paciente, quando chegue de ambulância, já passe pela tomografia, já tomografe, para que quando ele interna ele já está tomografado. Fica muito mais fácil do que levá-lo ao leito e depois retirar do leito e levar esse paciente, né,
para poder tomografar. Então, como foi perguntado aí para o nosso colega, a tomografia ela tem mostrado extremamente interessante, porque ela também tem uma boa sensibilidade e uma boa especificidade. Porque esses dois comportamentos, lesão em vidro fosco e consolidação com predominância periférica. É isso. Bacana, muito legal. Sim, queria novamente agradecer, né? Eu sou fisioterapeuta, estou como diretor de comunicação aqui do CREFITO 2. Eu me chamo Alisson Higino, queria agradecer ao Dr. Alexandre Justiniano, em nome de todos os fisioterapeutas do estado do Rio de Janeiro. A live foi direcionada para a fisioterapia intensiva, teremos outras aí envolvendo a terapia ocupacional também. E já convido aí os colegas aí para a próxima live na terça-feira, que vai falar sobre inteligência emocional em tempos de quarentena. Então, muito legal, serve para os colegas aí que estão no front de batalha, serve para quem está em isolamento social, enfim, serve para a população, para a comunidade como um todo, tá bom? Agradecer, grande abraço aí a todos vocês, um beijo, carinho, tudo de bom, Um pessoal. abraço, Tchau, até a tchau. próxima.